Vamos abrir a Bíblia, Evangelho de João. Vamos ler aqui alguns versículos em nome de Jesus. Vamos ler João Evangelho, capítulo 1, versículo 1. Em seguida, vamos ler João Evangelho, capítulo 17, versículo 21. Leamos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Capítulo 17, deste mesmo Evangelho, versículo 21. Diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? 1 João, capítulo 1, versículo 3 e 4. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Agora o capítulo 3 e versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Abra também a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Diz assim o texto sagrado, Apocalipse 17, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com Ele. Amém? Talvez os irmãos estejam se perguntando, por que esses versículos todos do Evangelho, esses versículos todos da Epístola e agora do Apocalipse, né? Ou qual a relação que esses versículos trazem a propósito do nosso estudo, que é o estudo dos escritos de João. Vamos começar estudando o Evangelho, talvez dialogando, né, com a Epístola, com o Apocalipse, mas vamos seguir a ordem do Evangelho, depois das Epístolas e por fim do Apocalipse. E nós temos que encontrar uma continuidade dentro do encargo de João. João escreveu o seu Evangelho, depois ele escreveu o Apocalipse e as Epístolas, não é? Então é preciso que ao lermos os escritos de João, nós não o leiamos de uma maneira separada, isolada, o Evangelho isolado das Epístolas, que por sua vez também seja lido isolado do Apocalipse. Então nós temos que procurar uma continuidade dentro da revelação que João recebeu a respeito de Cristo, a respeito da igreja e a respeito do propósito eterno de Deus, que é Cristo e a igreja. Então nós poderíamos colocar da seguinte maneira: o Evangelho de João trata sobretudo da pessoa do Filho, da pessoa do Verbo, da pessoa de Jesus Cristo. Afinal é o Evangelho que vai nos mostrar desde a sua origem, isso falando de origem, não que o Verbo não seja eterno, mas como que João reconstrói a história da igreja, a sua origem, que é Cristo, buscando então Cristo como aquele que é Deus, se faz carne, e vindo ao mundo. E então João percorre o seu Evangelho, nos apresentando o Cristo de Deus, nos apresentando o Verbo de Deus, com a sua pessoa, sua natureza divina, a sua obra e sobretudo a sua mensagem. Ao olharmos para o Evangelho de João, temos que perceber ali a pessoa de Cristo, a obra de Cristo e a palavra de Cristo. Mas como nós sabemos, e nós vamos verificar isso ao longo de todo o estudo do Evangelho de João, que a palavra de Cristo no seu Evangelho e a obra de Cristo é de que Ele, sendo a própria vida eterna, sendo Ele Deus, sendo Ele a vida eterna, Ele veio para dar vida ao homem, mas não é dar vida próspera financeiramente, como muitos assim o pensam, mas é dar a si mesmo como vida para o homem,
Razão porque de Cristo vai sair o quê? A igreja. A igreja como corpo de Cristo, como uma continuidade em vida e natureza de Cristo, o que vai nos levar, então, à epístola, ou às epístolas de João. Porque se o Evangelho fala da pessoa, obra e mensagem de Cristo, as epístolas vão falar da igreja enquanto corpo de Cristo, enquanto filhos de Deus, aqueles que mantêm comunhão com o Filho, não somente comunhão na mensagem do Filho e na obra do Filho, mas comunhão no próprio Filho. É por isso que nós lemos em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Elegemos este versículo inicial como sendo o versículo-chave de todo o Evangelho, que aponta para a pessoa, quem é o Verbo, qual é a natureza do Verbo, não é? Que no caso é Cristo no seu Evangelho. Aí fomos para a epístola, e nós vimos o que lá na epístola? Que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Ou seja, nós, a igreja, somos convidados a termos comunhão com o Pai e com o Filho. E não somente uma comunhão quanto à mensagem, quanto às boas novas, mas é uma comunhão ou participação na natureza do Filho. Por isso que nós lemos também João, Evangelho, capítulo 17, versículo 21. A fim de que sejamos um. A fim de que eles, a igreja, os santos, os que creem, sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós. Então os irmãos conseguem olhar para o Evangelho de João e ver Cristo? E para as epístolas ver a igreja, enquanto continuação, aqueles que têm comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão na mensagem, comunhão na obra e sobretudo comunhão na vida de Deus? Portanto, vamos ter essa perspectiva. Vamos falar muito de Cristo no Evangelho, muito da igreja nas epístolas. E ao chegarmos então no Apocalipse, como o texto que nós lemos por fim, 17, versículo 14 de Apocalipse nos diz, que o dragão, o anticristo, a grande Babilônia, os inimigos de Deus, irão pelejar contra o Cordeiro, e vencerão também com Cristo os santos, os chamados e eleitos e fiéis, que se acham com Ele. Se o Evangelho de João aponta de uma maneira peculiar a Cristo, se as epístolas falam da igreja, do seu povo, dos santos, chamados, eleitos e fiéis, o Apocalipse une Cristo e a igreja dentro desse conflito que se trava nessa guerra contra a grande Babilônia, contra o império das trevas. Então, ao estudarmos João, a nossa atenção estará voltada para a pessoa, obra e palavra, mensagem de Cristo. Ao estudarmos as epístolas de João, nosso olhar estará voltado para a igreja, a vida da igreja, quem é a igreja, a natureza da igreja, essa prática de igreja. E então, ao chegarmos no Apocalipse, nós vamos olhar Cristo e a igreja lutando juntos e vencendo o mundo, e vencendo a Satanás, e vencendo a grande Babilônia, e vencendo os inimigos de Deus. Então João, o evangelista e apóstolo e profeta, ele nos traz este encargo de falar de Cristo e da igreja, sendo Cristo a vida eterna, a igreja aqueles que são chamados a terem comunhão nesta vida, e no Apocalipse então como que esta vida por fim há de vencer o império das trevas e se consumar nos capítulos 21 e 22 do Apocalipse como a união orgânica, final e máxima de Cristo com a sua igreja, na figura de um grande casamento universal, o casamento do Cordeiro com a sua esposa, que é a igreja. Então, que essa continuidade da revelação do Evangelho possa estar clara aos irmãos, para que nós não possamos perder, então, esse fio condutor da revelação no Evangelho de João. Queridos, capítulo 1 de João, versículo 1 e versículo 14, o 1 e o 14, leiamos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amados, dentre os 4 evangelhos que a Bíblia nos apresenta, João é o que nos traz uma visão muito bela a respeito do Verbo. Isso porque cada um dos evangelhos não constituem mera repetição um do outro. Há aqueles que pensam que os 4 evangelhos são repetições, é o dito a respeito daquilo que já foi dito, e não é bem assim. Na verdade, Deus, ao inspirar os seus apóstolos a escreverem o Novo Testamento, sobretudo os evangelhos, ele orientou cada um dos escritores, seja Mateus, Marcos, Lucas e João, a cada um escrever a respeito de Cristo numa perspectiva diferente. De maneira que cada uma das perspectivas somadas nos darão uma visão maior e mais clara a respeito do Cristo de Deus, a respeito do Messias, uma visão completa a respeito de sua pessoa e de sua obra aqui na terra. Mateus, por exemplo, ele coloca o início, a origem de Cristo, ele une a genealogia que está no capítulo 1 do seu livro. Dos 4 evangelhos, somente Mateus e Lucas coloca uma genealogia de caráter humano. Então Mateus, se vocês observarem no capítulo 1 do seu evangelho, coloca ali que Jesus, ele começa livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Aí ele começa então o desenvolvimento da sua linhagem humana, porém uma linhagem real, porque o interesse maior de Mateus é falar de Cristo enquanto o rei do reino dos céus. É por isso que ele coloca filho de Abraão e filho de Davi. Quando ele diz filho de Abraão, ele faz o recorte. Ele não quer falar da linhagem humana de Cristo enquanto um homem comum. Ele quer falar de Cristo enquanto o verdadeiro descendente de Abraão. Qual a importância disso? É porque Deus chamou Abraão para sair da Ur da Caldeia, sair de entre as nações, para constituir um povo separado, um povo peculiar. Abraão não é aquele de quem inicia uma linhagem. Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, de onde veio as 12 tribos de Israel. Então, dessa linhagem, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, e daí até Jesus Cristo. Com isso, Mateus ele faz um recorte na humanidade para mostrar que Jesus é o verdadeiro descendente de Abraão e, portanto, ele deve ser o verdadeiro rei sobre Israel. Por isso que ele diz em seguida, filho de Davi. Ou seja, Davi é o que abre a linhagem, a dinastia real, que vai estabelecer o trono em que o Messias haveria de se assentar. Quando nós lemos, portanto, Mateus, nós vamos ver que Mateus tem um interesse, nos levar a ver Cristo como o rei de Israel, sobretudo o rei do reino dos céus, de acordo com a revelação neotestamentária. Lucas, diferentemente de Mateus, ele começa com Cristo, no capítulo 3, e vem trazendo, buscando os seus precursores, até chegar em Adão. Observa que, enquanto Mateus começa de Abraão a Cristo, Lucas começa de Cristo até Adão. Por qual motivo? Porque ele quer trazer uma genealogia de Cristo, para mostrar que Jesus Cristo, ele é verdadeiramente filho do homem, ou seja, o verbo, ele participou de carne e de sangue, como todos os homens, e portanto, ele é filho do homem, ele é filho de Adão, e ele veio para ser o último Adão. Adão gerou Caim, gerou Abel, gerou Sete, que gerou Enos, que gerou Noé, e que nasceu Cristo. Então, se você reconstruir a genealogia feita por Lucas, nós vamos chegar lá em Adão, o que mostra que Lucas tinha um interesse em mostrar aos seus leitores que Jesus era verdadeiramente filho do homem. E Mateus queria mostrar que ele era verdadeiramente o rei de Israel, o rei
do reino dos céus. Amém? Nesse sentido? E Marcos? Marcos, por sua vez, não traz nenhuma genealogia. Ele simplesmente já começa ali apresentando Cristo no seu ministério. Já no início do seu ministério, já saindo do capítulo 1, versículo 15, já apregoando que o tempo estava cumprido e, portanto, os homens eram convidados a crerem no Evangelho, a se arrependerem e crerem no Evangelho. Muitos acreditam que o fato de Marcos não apresentar nenhuma genealogia é porque Marcos, ao escrever o seu Evangelho, ele tinha, por inspiração divina, a incumbência de falar de Cristo enquanto o servo de Deus e servo dos homens, aquele que é escravo, aquele que veio para servir. E aí esses estudiosos conseguem ver indícios dentro do Evangelho de João que aponta para essa característica de serviço de Cristo. Aí seria mais ou menos assim: enquanto Mateus faz um recorte na humanidade, mostrando que Cristo está vinculado diretamente a Abraão e a Davi, e portanto ele é o rei de Israel e é o rei do reino dos céus, Lucas, ele não faz nenhum recorte, mas ele traça uma genealogia de Cristo, voltando até Adão, para provar que ele nasceu do homem, é homem completo, é um homem perfeito. Ele não é uma tentativa de ser homem, não é meio homem, não, ele é homem completo porque nasceu de Adão. E Marcos, por sua vez, é como que dissesse: não, eu o vejo como aquele que veio servir aos homens, ele é servo dos homens, ele é servo de Deus e servo dos homens, e como escravo, ele não tem direito, nessa perspectiva de que ele é um escravo, a uma genealogia, haja vista que os escravos não são contados em genealogias, mas que são vendidos de um senhor para outro, não teria antecedentes, precursores ou progenitores, então seria um escravo que não tem linhagem. Seria mais ou menos essa a ideia. A de Mateus é clara, a de Lucas também é muito clara, a de Marcos fica aí a critério dos indícios que as pessoas conseguem ver, os estudiosos, nesse aspecto. Mas e João? Se Mateus diz que ele é o rei, se Marcos diz que ele é escravo, nós temos um rei escravo, se Lucas diz que ele é homem, como é que João haveria de descrever, de buscar um fio condutor para entendê-lo nas suas origens? Quando eu digo origens, eu quero deixar muito claro que não estou me referindo nunca à questão de que ele teve começo em algum tempo. Eu quero dizer, buscar a compreensão da sua natureza em si mesma. Como é que João viria essa questão? E aí nós vamos encontrar, por isso que eu disse que é um dos evangelhos mais belos, porque ele vai além de uma visão messiânica, ele vai além do fato de ele ser rei, ele vai além do fato de ele ser homem, ele vai além do fato de ele ser escravo. Lucas diz, olha, ele é escravo, ou Marcos, né? Lucas diz, não, ele é homem, e Mateus diz, não, sim, ele é escravo, ele é homem, mas ele é rei. E João, sobretudo, transcende esses aspectos verdadeiros, porém muito limitado e restrito à sua humanidade, à sua obra. E João então, ele vai além da criação, além do homem, além da obra, e ele diz que Jesus é o próprio Deus que se fez carne. E é certo que nós vamos aqui entrar em algumas discussões, para muitos, discussões já em andamento, para outros, talvez nunca nem tenham ouvido falar de tais discussões a respeito de Cristo, da sua natureza divina. Mas só para os irmãos se situarem, desde o princípio da igreja primitiva, ou desde do primeiro século da igreja, que existem diversas discussões a respeito da pessoa de Cristo, da natureza de Cristo, se ele é homem ou se ele é Deus. Então há essas discussões. Alguns negam que ele seja homem, outros negam que ele seja Deus, outros acham que ele é Deus, mas é um deusinho pequeno, um Deus menor, um Deus fajuto, um Deus não é tanto Deus, não, é Deus, mas nem tanto, é um pouco Deus, é um Deus fraco, um Deus menor, um Deus submisso a um Deus maior, é um Deus servo do verdadeiro Deus. Pensem nisso.
Não, mas eu acredito que a Bíblia é suficiente. De antemão, é importante que nós entendamos uma coisa. Por mais que nós venhamos aqui a mencionar algumas linhas teóricas, né, a respeito dessas correntes teológicas, mas qual é a nossa base de entendimento e de fé? É a Bíblia. A Bíblia é a palavra final. Nós podemos até conversar sobre as correntes teológicas, mas com o fim de, ao ler a palavra, descartar os erros, eliminar, por mais coerentes que sejam, porque essas correntes elas são lógicas, elas trabalham com raciocínios a respeito de Cristo, elas não se submetem cabalmente ao que Deus fala a respeito do seu próprio Filho, ou de si mesmo, e portanto, nós vamos fazer menção a essas discussões, vamos fazer menção a essas linhas teóricas, mas sobretudo, nós vamos atentar e nos submeter ao que a Bíblia diz a respeito de Cristo. João, portanto, diz assim, olha, no princípio era o verbo. Essa expressão no princípio, em arquê no grego, quer dizer, arquê da palavra arqueologia. Não tem a palavra arqueologia em português? Então, arquê é a palavra grega que quer dizer princípio. Então é como que João dissesse, no princípio. Mas que princípio exatamente é este? A que João faz referência. Esse princípio aqui é o mesmo princípio de Gênesis capítulo 1, versículo 1. É o mesmo princípio. Quando Moisés escreve, ali trazendo para nós a descrição, né, profética a respeito da criação do mundo, do universo, é dito lá em Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus todas as coisas. Seria assim, Deus criou todas as coisas no princípio, colocando a oração na ordem direta, né? Deus criou todas as coisas no princípio. O que significa que todas as coisas aqui são criadas por Deus. E portanto, Deus, ele não faz parte da criação. Deus não é um elemento da criação, ele é o agente ativo e pessoal que cria todas as coisas. Tudo que existe que não é Deus é criado. Essa é uma verdade básica, elementar e fundamental da Escritura. Nós não podemos entender diferente disto, porque é a primeira revelação da Escritura. Deus criou todas as coisas no princípio. Tudo o que não é Deus é criado. E tudo o que não é Deus e é criado por Deus. Deus é o que dá origem. Deus está fora da criação. E nisso nós já derrubamos o primeiro pensamento que ensina sobre Deus, que é o panteísmo, né? Seria que Deus, ele é parte da criação. A doutrina do panteísmo, que é uma doutrina pagã, ela está tanto na filosofia, quanto na literatura, nas artes, na poesia, querendo ensinar as pessoas de que Deus seria uma força, uma energia, ou seria a própria substância ativa de tudo o que é criado. O que seria mais ou menos dizer o seguinte, que Deus é tudo, e que tudo é Deus. Então você olha para uma planta, Deus. Você olha para o homem, Deus. Como se Deus fosse esse organismo que é o universo, que vive. E aí tem teorias filosóficas até bastante coerentes, né, com a lógica humana, que é mais ou menos assim, é como se Deus, isso é baseado numa teoria filosófica de um homem chamado Heráclito, que Deus estaria em constante movimento, criando a todo momento. Alguém já ouviu um fragmento filosófico que diz assim, ninguém entra no mesmo rio duas vezes? Quem já ouviu esse pensamento? Ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Isso é um pensamento de Heráclito. O que ele pensava com isso? Ele dizia o seguinte, quando o homem entra no rio, ele é uma pessoa e o rio é aquele rio. Quando ele sai do rio, já passou o tempo, não já?
Se ele entrar novamente, o rio não é o mesmo, já é outro rio. Aquela água já foi, agora é outra. E o homem não é mais o mesmo. O homem já é outro homem, porque ele entende que tudo que está subordinado ao tempo, isso é verdadeiro nesse sentido, e tudo que o tempo toca se transforma. Tudo está em constante transformação. Nisso ele tem razão. Querem ver uma coisa? Olhem para vocês mesmos, pensem em vocês enquanto pessoas. Vocês são as mesmas pessoas de 10 anos atrás? Mudou muito, muda conceito, muda gosto, muda opinião, muda pessoa, muda tudo. E isso, na teoria lá do Heráclito, ele está dizendo, nós somos afetados pelo tempo e, portanto, estamos em constante transformação. Mas voltando para aquilo que Heráclito não tinha razão, e os filósofos também não têm razão, ele vai afirmar que tudo está morrendo e nascendo novamente. Ou seja, isso é Deus. Deus é o organismo, é o cosmo que morre e nasce a cada momento, que se transforma. Ou seja, Deus é o Criador, porque a cada vez que morre e nasce, Ele está criando, Ele nunca deixa de criar, está tudo sendo criado constantemente. Só que isso é uma teoria pagã. Isso não é a verdade de Deus. A Bíblia fala, não, está errado. Deus criou no princípio todas as coisas. Ou seja, a criação é uma coisa, Deus é outra. Antes de haver criação, nós podemos até falar poeticamente, né? Antes de haver universo, tronos, soberanias, principados, potestades, estrelas, terra, homens, animais, vermes, antes de haver qualquer criatura, Deus sempre existiu. Deus é incriado, é pessoal e incriado. Isso é o que diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Deus não é criado, e Ele não se transforma. Deus é Deus, e Ele no princípio criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo, portanto, que faz parte dos céus e da terra foram criados, ou foi criado, pelo Deus incriado e eterno. Então nós temos aqui um marco que separa Deus da sua criação. O que separa Deus da criação? A expressão no princípio. Que princípio é esse que Gênesis fala? De que Gênesis fala? Que princípio é este? É o marco a partir do qual as coisas criadas passam a existir. A palavra princípio nunca pode ser aplicada a Deus, porque Ele, como é dito lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, Ele é o Pai da eternidade. A eternidade tem começo? Então, se não tem começo, imagine o Pai da eternidade. Então, o princípio de Gênesis capítulo 1, quer dizer, a partir do momento em que as coisas criadas vêm a existir. No princípio de todas as coisas. No princípio de todas as coisas criadas. E aí João, no seu evangelho, então, lembrando de Gênesis e querendo falar de Cristo, quem é Jesus para João? Ele diz, olha, no princípio, o verbo foi criado. Não é assim que está na Bíblia dos irmãos? Está aqui, ó, no princípio, o verbo foi criado. Não? Você pode afirmar que no princípio, Deus criou os céus? Que no princípio, Deus criou a terra? Que no princípio, Deus criou Jesus? Sim? Você falou sim, não? Ah, tá. Então é não, né? No princípio, o verbo, que João vai apresentar Cristo como o verbo de Deus. O verbo era. Ou seja, o verbo existia. Ele está dizendo que quando se estabelece o momento a partir do qual as coisas criadas vêm a existir, o verbo já era. Ele existia de si só. E aí ele vem explicar que ele era
no sentido de que ele não faz parte da criação, porque ele estava com Deus e porque ele era Deus. Então João, ele já começa rompendo, primeiro, com o panteísmo. Deus não faz parte da criação. Segundo, ele vem rompendo com a ideia de que Jesus, o verbo de Deus, o Filho de Deus, seja parte da criação. Aos domingos, geralmente é segunda, terça, quarta, quinta, aos domingos com um pouquinho mais de intensidade, vocês vão encontrar alguns filhos das trevas batendo a porta de vocês para passar uma revistinha, trocar por um sabonete, trocar por alguma coisa, e eles vêm com a falácia perguntando: você sabe qual é o nome de Deus? O nome de Deus? E aí começa um diálogo da serpente com a Eva, com o objetivo de enganar. É certo que no meio das testemunhas de Jeová, existem muitas pessoas enganadas, é certo, e há pessoas sinceras lá dentro, que estão ali porque acreditam, né, naquele modo, mas o falar da serpente é o mesmo. Quando eu digo falar da serpente, porque a serpente, enquanto animal, também era inocente nesse sentido, ou não, lá em Gênesis capítulo 3. Mas a fala da serpente, o raciocínio da serpente, estava ali, mediante aquele animal, que não tinha em si mesmo nenhum objetivo de enganar a ninguém. Então, os TJs, como nós estamos nos referindo, são aqueles chamados testemunho de Jeová, que vão à casa das pessoas para convencê-la que Jesus é parte da criação, que Jesus não é um ser eterno juntamente com o Pai, e de que ele, então, é tão só um ser criado por Deus, chamado Arcanjo Miguel. Muito cuidado com isso, queridos. Estudos tem muitos. Agora a grande questão é: quantos desses estudos são compatíveis à Bíblia Sagrada? Você não pode, meu irmão e minha irmã, firmar a sua fé numa tradição dogmática. Pra vocês terem uma ideia, quando eu falei para a irmã Silvia é minha irmã de carne. Quando eu falei para ela um dia, eu falei: olha, irmã, Deus morreu por você. Ela encheu o olho d'água. E ela ficou admirada e perguntando: como pode ser isso? Nasceu no Evangelho. Ora, como alguém que nasceu no Evangelho se espanta diante de uma expressão dessa? Eu explico. Porque se você falar assim: olha, a igreja é o corpo de Cristo, soa bem, não soa? Não é legal de ouvir? Mas se alguém falar assim: olha, nós somos um corpo com Deus, soa estranho? Com Deus não, é corpo de Cristo. Não é corpo de Deus, é corpo de Cristo. Porque daí dá para perceber logo de cara como que a pessoa de Cristo, de alguma maneira, nos foi ensinada de maneira errada, desassociada do Pai. Ou quando se diz, né, por exemplo, que quando eu falei que Cristo morreu, Deus morreu por nós na cruz, e eu tive que mostrar um texto bíblico para ela ver, quando diz que Deus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. E a Bíblia não hesita em falar palavras desse tipo, ou falar que nós somos um corpo com Deus, como está em Efésios capítulo 2. A Bíblia não hesita em referir-se a Cristo como Deus, e não somente como Deus, mas como Deus pleno, como Deus completo, como Deus absoluto. Como Paulo diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E eu diria: olha, se você pegar o texto lá de Isaías, que diz, quando o próprio Yahvé, o Criador, o Eterno, ele diz: eu sou Deus e fora de mim não há Deus. E você tomar então Colossenses 1, ou é 2,9, que diz que nele, em Cristo, habita completamente toda a plenitude da divindade, é o mesmo que falar que fora dele não há Deus. Porque se toda a plenitude habita corporalmente nele, não há divindade fora dele. Então você pega Isaías
e pega Colossenses, você só pode chegar a uma conclusão: ou existem dois deuses mentirosos, porque um diz que não há Deus fora dele, e o outro diz a mesma coisa, sendo coisas distintas, ou então a Bíblia refere-se ao mesmo e único Deus. Então nós vamos entrar aqui num campo de discussões em que nós vamos nos libertar dos dogmas, por mais lógicos que eles sejam, para nós depositarmos nossa fé unicamente na palavra de Deus. E aí vai chegar um ponto em que você fala assim: pastor, eu entendi, mas não entendo. Sabe? Eu entendi o que você está dizendo, está tudo claro, mas eu não consigo apreender. Como é que eu posso conciliar essas ideias? Quando a sua mente faltar a capacidade de apreensão, você com o seu coração apenas crê. Nós não estamos aqui para discutir com a Bíblia. Pastor, eu não concordo com ela. Então aqui não é seu lugar. Porque eu não estou aqui para discutir com a Bíblia. Eu estou aqui por uma única razão. Porque eu creio que a Bíblia é a palavra infalível de Deus. Ponto. Eu creio na Bíblia como ela é. Sem discurso, sem conversas, não precisa. Se você não crê na Bíblia, então o lugar para discussões desse tipo é em outro lugar. Nós não vamos discutir com a Bíblia, vamos apenas lê-la, entendê-la e nos submeter então a ela. João diz que no princípio o verbo era. Veja que enquanto Mateus liga Jesus a Abraão, enquanto Lucas o liga a Adão, João, ele transcende o tempo, volta antes do princípio das coisas e diz: ele era. Lá estava o verbo. O verbo, mas como pode ele estar lá? Só tem uma maneira de estar lá. O verbo é Deus. Inclusive, quem tiver aqui uma Bíblia em grego, poderá verificar no capítulo 1, versículo 1 de João, que lá está escrito da seguinte maneira, nesta ordem, que eu vou ler para os irmãos aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e Deus era o verbo. Eu sei que na Bíblia de vocês está, e o verbo era Deus, né? Mas numa Bíblia em grego, você vai encontrar desta maneira: e Deus era o verbo. Inclusive eu poderia trazer para vocês na semana que vem, quem quiser olhar, não tem problema nenhum. É fácil de você ler o grego, não é tão difícil. Até porque as letras do alfabeto, algumas se parecem muito com as do nosso alfabeto, outras nem tanto, mas com uma dicasinha você vai ver claramente lá que o theon en prologos, Deus era o verbo. Para não deixar dúvidas, né? Mas nesse ponto aqui nós vamos tratar com, no mínimo aqui, 3 teorias a respeito de Deus. Amém? Quando diz no princípio era o verbo, pensa um pouco comigo agora no verbo. Essa palavra verbo, no grego logos, é um termo usado muito antes de João, há muito tempo. Ou seja, antes de João existir, já se usava a expressão verbo. Mas João, ele pega, o termo verbo, o termo logos, ele toma dos gregos, ele traz de lá. Era um termo filosófico. Então, não hesite em entender dessa maneira, porque é inédito na Bíblia Sagrada chamar Deus de verbo, e é inédito chamar aqui o Filho de verbo. De onde é que vem a questão do verbo enquanto força criadora ou divina? Isso vem lá de Heráclito, lá de Platão, lá dos estoicos, os antigos filósofos. Eles tinham a ideia de logos. Quando Heráclito falava da criação, eu sei que alguns irmãos talvez não tenham interesse por essas informações, mas são extremamente necessárias para você entender o que exatamente João está colocando nesse texto aqui. Então Heráclito pensava o seguinte, que existe uma energia que é dinâmica
e que é criadora, está criando a todo momento. A essa energia ele chamava discurso. Tanto é que vocês vão encontrar nos textos de Heráclito, constantemente ele falando o discurso. Quando você ouvir assim, o discurso, ele quer dizer o logos, o verbo. Ele quer dizer que o discurso, o logos, o verbo, é essa força, energia criadora, que é Deus. O problema dele é que ele via essa energia como parte da criação, como a alma da criação. Isso seria um panteísmo, o que foi o erro dele. Platão dá continuidade a esse pensamento, mostrando então o logos ou o verbo como sendo, no caso, o discurso que sustenta todas as coisas. Há algo que sustenta a criação, que origina essa criação, e Platão não dá nome a esse ser, ele chama apenas de o logos. Quando então João, ele quer falar sobre Jesus, e olha que coisa interessante, sobre o Jesus que nasceu de Maria, lá em Belém, que foi criado em Nazaré, aquele homem, o nazareno, em que as pessoas conheciam sua mãe, seu pai, seus irmãos, suas irmãs, aquele que foi crucificado, de que as pessoas tinham conhecimento dele. Quando João queria falar sobre o Nazareno, Jesus, o homem, o Nazareno, ele foi buscar lá atrás, olha, lá na filosofia grega, uma palavra para falar, ele é muito mais do que homem, ele é o Logos. Só que o Logos de João não é o Logos de Platão, não é o Logos de Heráclito, porque o Logos de João, ele diz, e o Logos é o próprio Deus, que não faz parte da criação. Olha como ele coloca no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vocês percebem como que João, em um diálogo com Gênesis capítulo 1, ele tira o logos da criação e mostra Cristo como a origem, como criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas. Então João, ele pega o logos, tão compreendido pelos antigos, pelos filósofos, mas ele eleva ao nível pessoal. O logos não é uma energia, não é uma força criadora, impessoal da própria criação. Ele diz não. O logos, tanto pregado pelos antigos e filósofos, é o próprio Deus. Deus é o que cria, o que dá origem. Agora você imagine que choque João trazer o Nazareno, homem, e falar, ele estava no princípio com Deus. Ele já era, ele não foi criado. Ele estabelece o grande encargo do seu ministério, levar a igreja e todas as pessoas que pudessem ter acesso à sua mensagem, a crer, ou pelo menos a saber, que Jesus é o próprio Deus. Mas dentro da corrente cristã, evangélica, há aqueles que têm concepções diferentes a respeito dele. Uns dizem assim, olha, Deus é só um. Não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Na verdade, quando a Bíblia diz de Pai, Filho e Espírito Santo, diz aí uma corrente equivocada. Presta atenção. Ele diz, não é que Deus, no Antigo Testamento, se apresentou como Pai. É chamada a corrente modalista. Num dado tempo, Deus se encarnou, se fez carne. E agora, ele é chamado de Filho. Depois ele voltou para o céu, e voltou de novo para a igreja. E agora, quando ele volta, ele é chamado de Espírito Santo. De maneira que diz essa corrente modalista, que a chamada trindade, ou a triunidade de Deus, seriam meras manifestações de Deus. Seria mais ou menos assim. Aqui está o Renato. O Renato, ele é sargento da Polícia Militar. Quando ele está lá no seu trabalho, ele é o sargento Senna. É assim, sargento Senna? Quando, todavia, ele chega na sua casa, ele é o esposo da irmã Helena. Não é assim, irmã Helena?
Quando, todavia, ele chega aqui, no local de reuniões, ele é o pastor Renato. São 3 momentos diferentes que dar a ele 3 designações e funções diferentes. Quanto a ele, ele é um só. Ora, se essa corrente chamada modalista, que significa os modos como Deus se apresenta, estivesse com a razão, se isso fosse certo, nós teríamos um grande problema na Bíblia. Primeiro, Deus seria apresentado numa condição de alguém que sofre de esquizofrenia, porque por vários momentos você vai vê-lo conversando com o Pai, o filho conversando com o Pai, e agradecendo ao Pai, dizendo: olha, Pai, eu te dou graças porque tu sempre me ouves. Seria mais ou menos assim, né? Pai, eu te dou graça porque tu sempre me ouves. Seria uma coisa esquisita, porque não há outro. Não é estranho isso? Lembra quando ele vai ressuscitar a Lázaro? E ele chega então antes de ressuscitar, ele ora: graças eu te dou, ó Pai, porque tu sempre me ouves. Não é assim? Seria um problema. E o maior problema também seria do depoimento e testemunho dos que escreveram a palavra. Por exemplo, nós temos o caso de Estevão. Estevão, ao ser apedrejado, diz a Bíblia, cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava nele, olhando para o céu, viu Jesus à direita do Pai nos céus. Ele viu o Filho à direita do Pai. Isso não seria estranho? Aí eles falam: não, mas é porque Deus é onipresente. Ele pode estar aqui e ali ao mesmo tempo. Eu falei: sim, ele pode estar aqui e ali. Só que você colocar ele aqui e ali de longe conversando consigo mesmo é algo muito estranho. Não é algo muito estranho? A Bíblia não apresenta Deus em 3 modos diferentes. A Bíblia apresenta sempre Deus como sendo o único Deus, certamente, mas que está plenamente no Pai, está plenamente no Filho e está plenamente no Espírito Santo. Antes de se entrar em qualquer estudo a respeito de Deus, nós devemos começar pela regra e doutrina fundamental da Escritura: Deus é um só. Todos aqueles que se dizem deuses em natureza, como diz Gálatas capítulo 4, não o são. Só existe um único e verdadeiro Deus. Agora, este Deus eterno, único, incriado, soberano, ele se mostra a nós na sua palavra, habitando plenamente a pessoa do Pai, habitando plenamente a pessoa do Filho e habitando plenamente a pessoa do Espírito Santo. Pastor, mas como é que ele pode estar plenamente no Pai e estar plenamente no Filho? Eu não sei. Só sei que é assim. É assim que a Bíblia diz que é. É assim que a Escritura se coloca diante dos nossos olhos. É devido a essa complexidade de você ter que falar: olha, eu sou limitado para explicar a Deus, é que as pessoas preferem criar suas teorias. Aí cria-se uma doutrina modalista para dar conta, para dizer: nós damos conta de abarcar e de explicar plenamente a Deus. Cria uma teoria. Outros falam: não, o Pai é o único Deus verdadeiro e Jesus não é o Deus verdadeiro, é um deusinho pequeno. E o Espírito Santo não é nem Deus nem ninguém, não é nada, é uma força, é a força de Deus, somente a energia de Deus. Aí cada qual vai criando as suas teorias para dar conta. E nós não vamos criar nenhuma teoria. Nós vamos apenas falar: olha, a Bíblia diz assim e portanto é assim. E o mais nós não sabemos. Somos limitados para explicar a Deus. Vocês se lembram de como que nós colocamos aqui a nossa condição enquanto seres humanos caídos e limitados diante da grandeza e pessoa e natureza eterna de Deus. É uma barata branca, paraplégica ou tetraplégica, esquizofrênica, epilética, acabar igual nela,
cega, muda e surda, olhando para o ser humano diante dela. E essa barata achar que ela é capaz de entender o homem na sua complexidade, espírito, alma e corpo, mente, vontade, emoção, consciência. E tratando-se do corpo, todas as partes do corpo, explicar como se dá essa anatomia do ser humano. Essa barata é capaz de entender e explicar o homem? E olha que o homem é um ser finito, pois assim somos nós, com uma diferença: nós somos a barata, e Deus não se parece em nada com o homem, é infinitamente maior, porque Deus é imensurável. Deus não se deixa e não se pode ser conhecido. O homem nunca, jamais vai conhecer a Deus na sua plenitude, nunca, porque conhecê-lo na sua totalidade seria esgotá-lo, chegar ao seu fim, e nesse caso, ele não seria Deus, deixaria de sê-lo, porque ele se esgotou, finalizou, e como ele é o ser eterno, então o homem não tem condições. Então cabe a nós, o tão somente olharmos para a Escritura, e nós nos curvarmos diante dela. Veja como que a Bíblia coloca diante de nós esse mistério da natureza eterna de Deus, no versículo 1. No princípio era o verbo. Essa primeira expressão, essa primeira oração, ela situa o verbo fora da criação e, portanto, eterna, porque tudo que não é eterno veio a existir na criação, no princípio. Agora veja a segunda expressão: e o verbo estava com Deus. Ora, se ele estava com Deus, então nós temos aqui o verbo separado do Pai, não temos? Não há uma separação? Se ele estava na companhia de... Veja comigo rapidamente João 17, a gente já volta para cá. 17:5, diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O mundo aqui é o universo criado. Antes de as coisas criadas virem a existir, aqui está, o Filho existia com o Pai e compartilhava da glória junto com o Pai. Então quando diz, e o verbo estava com Deus, isto é um golpe nos cristãos modalistas. O que é o modalismo? É a teoria de que o Pai é uma manifestação e não uma pessoa, que o Filho é uma manifestação e não uma pessoa, de que o Espírito Santo é uma manifestação e não uma pessoa, em relação de um para com o outro. Aí nós vamos perguntar: o Pai enviou o seu Filho ao mundo? Sim ou não? O contrário, o Filho enviou o Pai ao mundo? Sim ou não? O Filho enviou o Pai, mas o Pai, vocês percebem como que a distinção tem que ser feita? Se não houver distinção, você vai criar um problema. Há uma distinção. Essa distinção entre Pai e Filho não se dá na essência e na substância. Se dá na altura do plano de Deus. Mas, na existência, ambos, Pai e Filho, existem separadamente. É a coexistência. O modalismo é uma explicação de modos de apresentação de Deus. O modalismo não é a afirmação de que Jesus é Deus, porque a afirmação de que Jesus é Deus é bíblica, e o modalismo não é bíblico. Agora, o modalismo enquanto doutrina, enquanto teoria de que o Filho não existe separadamente do Pai, isso tem que ser refutado,
tem que ser negado pela igreja, tem que ser colocado de lado. Inclusive devemos pregar contra o modalismo, porque fere no âmago a doutrina a respeito de Deus. Então quando diz, e o verbo estava com Deus, isso já desmonta o modalismo. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês entendem mesmo? Estava com Deus, não desmonta. Porque no modalismo ninguém está com ninguém, ele é sozinho aqui, depois sozinho lá, depois sozinho. Na verdade ele tem que caminhar no tempo para poder ser o que ele não é agora, mas que será amanhã, e o que ele é amanhã não será hoje, porque não pode ser amanhã o que foi ontem, porque, vocês entenderam, né? Mas aí surge um outro problema. Qual o problema? Aqueles que conseguem ver tão nitidamente a separação entre pai e filho, que mesmo que não declare, mas eles chegam a uma concepção de que o pai é Deus, Deusão, o filho é Deus, mas é um Deus assim menor, e o Espírito Santo ainda mais. E ainda quando se usa a primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade e a terceira pessoa da Trindade. A terceira ficou lá atrás. Terceiro lugar. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Terceiro é ruim, né? Segundo é mais ou menos, né? Terceiro, ou seja, conseguem ver tão nitidamente a separação que acabam por criar três deuses. E aí eu sei que não se confessa isso no cristianismo, de três deuses, mas no final é igual a questão da salvação pela graça e não por obras. Chega para um crente e fala assim: o homem é salvo por obras ou por graça? O que o crente vai te responder? Pela graça. Você fala assim: ah, que bom, você está esperto. Graça? Como não? Não é pelas obras. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Muito bem. Mas se faltar as obras, aí o que ele fala? Aí tem que ver, né? Porque a fé sem obras é morta. Não, sem obras é. E aquele indivíduo que estava sobre o fundamento, que é Cristo, cujas obras, ele tinha obras, só que foram todas queimadas na fornalha do juízo de Cristo, porque não foram obras aprovadas, ficou sem obra alguma. E a Bíblia diz: esse mesmo será salvo, sem obras, salvo, porque a salvação não depende de obras. E então, se você apertar o indivíduo, o que ele vai falar? Aí não tem jeito não. Se não tem obras, vai queimar. Quer dizer, ele afirma, mas se você apertar só um pouquinho, ele nega. Não é assim? Com respeito ao pai e ao filho, a mesma coisa. Quantos deuses existem? Só um, tem dois. Mas se apertar só um pouquinho, ele vai negar. No sentido de que ele concebe o pai e o filho e o Espírito Santo distintos, porém não consegue olhar para o filho e chamá-lo de pai. E não consegue olhar para o pai e chamá-lo filho. Ah, pastor, mas ele não pode, porque você vai contra a doutrina do concílio de Niceia. E o que eu tenho com Niceia? Quem é essa senhora? Que eu não sei quem é essa senhora. Essa senhora Niceia, eu sei que foi importante um concílio em 325, quando a igreja católica, no seu início, aí já sendo romana, levantou um concílio para debater e chegar a um consenso da natureza divina do verbo. Tudo bem, foi muito bom o concílio de Niceia, mas a palavra de Deus é a verdade, não é o concílio de Niceia. De maneira que, por exemplo, quando você lê Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Até aí tudo bem, menino e filho. E o seu nome? E o governo, porque eu estou saltando. E o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É dito que o nome do filho é Pai. E é dito que o filho é Deus Forte, que o menino é Deus Forte. Veja que a Bíblia não hesita.
João capítulo 14, versículo 6, não vamos falar com mais propriedade lá na frente, mas imagine só, quando Jesus está dizendo para os discípulos que ele, olha, eu vou para o Pai. Ora, se ele vai para, o Pai tem que estar lá, não tem não? Mas aí Filipe pergunta, Senhor, qual é o caminho para se chegar ao Pai? Aí Jesus responde, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem. Ninguém vem. Vocês estão entendendo isso aqui? Não diz, ninguém vem. Tem como ninguém vem? Uma pessoa, pela minha cabeça, fala, ninguém vem ao Pai. Vem, menina, ao Pai? Não tem jeito. Ninguém vem ao Pai. E aí Filipe pergunta, Senhor, tá bom, mostra-nos o Pai e isto nos basta. E é o que ele fala? Há tanto tempo o Pai está convosco e não o tendes conhecido? Não foi assim? Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Filipe, há tanto tempo o Pai está convosco e não o tendes conhecido? Não, Filipe, há tanto tempo estou convosco, estou aqui. Está pedindo para ver o Pai, eu estou aqui. Jesus, mas o Senhor é o Pai? É. Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Pastor, então quer dizer que os modalistas estão certos? Não. Não são modos. O Pai e o Filho coexistem. Existem separadamente, de eternidade a eternidade. Mas você não pode vê-lo como dois deuses diferentes, porque o Pai e o Filho são o mesmo Deus. Só que ainda tem a questão da substância. Essa é uma discussão terrível. Eles pensam assim, olha, por exemplo, você pega uma jarra d'água, e aí coloca um pouco d'água num copo, um pouco d'água no outro copo, no outro copo. São as maneiras das pessoas tentarem chegar a uma aproximação do que Deus é. Aí fala, está vendo aqui, ó, esta água não é a mesma? Porque estava toda aqui dentro da jarra? É a mesma? Não é. Porque se eu sujar a água deste copo, as demais ficarão limpas. Ou não? A partir do momento que você separou uma da outra, são três, embora tendo origem numa mesma substância, mas elas não estão uma na outra ao mesmo tempo. Ou estão? Pastor, então, como é que é? Não é, irmãos. Deus, é isso que vocês estão vendo aqui, ó. É só isso. Não queira criar, maneiras de explicar. Pastor, eu aprendi que é como se fosse espírito, alma e corpo. Ó, eu sou um, mas tenho espírito, que não é alma, que não é corpo, mas sou um só. Assim? Não. Porque o meu espírito é vida, por causa da justiça. Romanos 8:10. E o meu corpo está morto por causa do pecado. Isso não pode jamais acontecer com Deus. Se você tocar no Filho, você está tocando em Deus, que é o Pai, que é o Espírito Santo. Um só. Deus é indivisível. Ele habita plenamente o Pai, habita plenamente o Filho, habita plenamente o Espírito Santo. Deus é um só e este é indivisível. É por isso que é dito, e o Verbo era Deus. Estava com Deus e era Deus. Veja como que no primeiro versículo de João, ele desarticula essas ideias do modalismo e do triteísmo, de três deuses. Muito bem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Os versículos 2 ao versículo 9, mostra aqui as obras do Verbo. Enquanto Deus, Ele é o Criador. Versículo 2, 3 e 4. E do 5 em diante mostra então o momento
em que esse verbo, versículo 14, ele se faz carne e vem habitar entre os homens. Na semana que vem, nós vamos atentar para a expressão verbo. Por que o Filho é chamado o verbo de Deus? A palavra de Deus. Amém? Hoje eu penso que os irmãos estão claros sobre no princípio. Estão claros sobre no princípio? Eu penso que os irmãos estão claros sobre o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso ficou claro para os irmãos hoje? Na semana que vem nós vamos ver como que a expressão verbo está apontando nós, não somente numa ideia platônica de força criadora e geradora, não é bem assim, mas como que a expressão verbo está ligada à revelação de Deus para o homem. Amém?